De novo eu falo, foi erro de interpretação. Por exemplo, o que se está em debate quando se fala cura gay? O que se está em debate e não aparece nas falas do Conselho de Psicologia, não aparece nas falas de ninguém que defende essa resolução, aquilo que está na CID 10, no código F661, que é orientação sexual egodistônica. Ela está lá na classificação internacional de quê? De doenças. Então a orientação, quando o indivíduo tem uma orientação e deseja mudar, a OMS chama de transtorno e classifica na classificação de doença. Então esse discurso, esse debate a torno de se homossexualidade, de homofobia, isso é desviar, isso é uma ampliação indevida, né, como o Schopenhauer fala, de ganhar o debate sem ter razão, porque o que nós queremos discutir, e agora nós vamos discutir com essa sentença, e eu já quero colocar aqui à disposição para a gente fazer um programa sobre isso, que é inédito no Brasil, não tem um livro, eu sou o único pesquisador no Brasil que pesquisa a orientação sexual egodistônica, e é disso que se trata, ou seja, todo indivíduo que vai ao consultório querendo mudar de orientação sexual, ele não tem uma pretensa homofobia, porque tudo é homofobia. Se você é cristão e acha que homossexual vai pro inferno, é homofobia. Se você não gosta de homossexual, é homofobia. Então, se qualquer coisa é homofobia, homofobia é nada. Porque como a própria doutora Ana Bloch fala num livro dela, a ciência tem que ter linguagem precisa. Então, a homofobia teria que ser definida de maneira precisa. Tá? Então, quando o indivíduo vai ao consultório buscar a reorientação sexual, a Organização Mundial de Saúde, por meio da CID-10, no código F661, classifica esse indivíduo como portador de um transtorno que é a orientação sexual egodistônica. E como tal, ele tem que ter o direito, que está na Constituição, que é o direito à saúde, e como portador de um transtorno mental, ele tem que ter o direito, que está na lei do portador de doença mental, que é de saber quais são as alternativas para o seu tratamento. Agora, só retomando, no outro momento, quando a doutora falou que não houve perseguição a psicólogo, é claro, você não precisa saber que isso é um dado jurídico, mas o seguinte, na acusação que foi feita contra a doutora Marisa Lobo, o Conselho Regional do Paraná, ele disse expressamente que ela, ao invés de orientar o indivíduo para aceitar o desejo homossexual, né, ela deu um outro caminho. Então mostra que para o Conselho Regional de Psicologia do Paraná, o psicólogo é obrigado a orientar o sujeito a aceitar a homossexualidade. Aí onde tem um psicólogo brasileiro, né, o Ageu, que ele fala, assim como o psicólogo não pode orientar o indivíduo a mudar de orientação sexual, também é antiético fazer com que ele aceite a homossexualidade que ele não quer. Então, se for para fazer um debate, aí infelizmente vai ser esvaziado, porque não tem, modéstia à parte, estou falando aqui em rede nacional, não há pesquisadores no Brasil qualificados para discutir a orientação sexual egodistônica. Isso não é curioso que uma classificação que está lá na CID-10, ninguém possa ter estudado no Brasil nos últimos 30 anos? Como pode? Sendo que nós temos, só um detalhe, o doutor Luiz Motti, né, você falou no início que o Brasil é o país que mais mata homossexuais. Esse dado é do Grupo Gay da Bahia, né? Ele é referência para o Ministério Público, referência até para o STF. Então, se o que o Grupo Gay da Bahia diz é certo, ele também diz que 25% dos crimes, homicídios contra homossexuais são praticados por homossexuais egodistônicos. Como não tratar esses indivíduos? Então, tratar homossexuais egodistônico é segurança para os outros homossexuais. Tratar homossexuais egodistônica é combater a homofobia. Né? Mas o Conselho não quer que se trate os homossexuais egodistônicos. A orientação, igual o Conselho Regional do Paraná, é de sempre orientar o cara para aceite a sua homossexualidade. Então eu cito aqui um psiquiatra no meu livro, de que ele disse o seguinte, um homossexual egodistônico, ele está mais próximo do suicídio do que de um ato homossexual. Então não vai adiantar dizer para ele, não, você quer mudar porque é pressão social e tal. Ele vai falar, não. Ele vai assim, ó, eu não quero mais isso porque dói. Desculpa o trocadilho, entendeu? E a própria doutora Ana Bloch, no livro dela, ela diz o seguinte, que a demanda do sujeito tem que ser vista a partir do próprio sujeito. Agora, se o sujeito chega com uma demanda e eu falo, não, a sua demanda, o problema é a homofobia, o problema é a sociedade, ela se contradiz, porque ela deixa de ver a subjetividade. Então essa que é a questão. Então se a gente colocar orientação sexual egodistônica e homossexualidade egodistônica, esse debate no Brasil acaba totalmente. Ana, foi citada, né? Olha, não, assim, é bem difícil discutir, sabe? É bem difícil discutir porque ele não me ouve, né? Ele, não sei, eu acredito que você tem uma leitura da resolução que não é o que a resolução diz. Não, eu estou dizendo da sua pesquisa científica, eu pesquiso o seu trabalho científico. Observe que eu nem estou falando da resolução, estou falando assim, a resolução já está pontuada na sentença. Agora, a sua produção acadêmica... De qualquer jeito,
você está fazendo, trazendo coisas para cá que, assim, não é meu campo, não é meu campo. Mas a senhora disse que a homossexualidade é opção. Num trabalho, a senhora diz que pode afirmar categoricamente que é opção. Se é opção, como é que não pode optar? Claro, pode optar. Eu acho que é opção. Mas assim, tá é opção. É opção, mas não é doença, cara. Não, mas a gente não está falando de doença. É justamente isso. Quem defende a resolução quer fazer um debate em cima de que se é doença, não é doença. Entendeu? Porque esse é o único problema. Não, para vocês. Porque como a senhora colocou no começo, falou assim, o que vocês querem? Não foi a pergunta? Se essa pergunta não é retórica, então ela quer uma resposta. E eu vou dar a resposta. O que nós queremos é isso, que os portadores de orientação sexual egodistônica possam ser tratados e tratados mesmo, porque a Organização Mundial de Saúde os reconhece como portadores de um transtorno mental, CID-10, código F661. É isso que a gente pede, é isso que a gente quer. Psicólogos... Não vamos falar de doença, não vamos falar de cura gay, nós vamos falar o seguinte, o portador de um transtorno cientificamente documentado na CID-10, ele pode ou não obter um tratamento? É isso que está em discussão, pelo menos para o nosso lado. Os psicólogos não sabem fazer isto, não querem, não vão fazer isto. Né? Então, assim, por quê? Porque nós lidamos com sofrimento. Nosso objeto não é doença. Psicólogo nenhum trata doença. Psicólogo trata sofrimento. Então, por exemplo, quando a gente acompanha pacientes terminais, nós não temos nada a ver com o tratamento que o médico, claro, a gente até depois aprende na vida, com o trabalho, mas assim, a rigor e sendo para ser didática, não temos nada a ver com o tratamento que o médico está dando ao câncer, ao coração do sujeito, ao que ele está doente. Nós estamos ali acompanhando um sofrimento, uma preparação, porque o sujeito sabe que é o fim da vida dele, que ele tem pouco tempo de vida, então nós estamos lidando com o sofrimento dele. Então começa daí. É preciso não misturar. Psicólogos trabalham com sofrimento produzido pela sua condição de vida, pela condição das pessoas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que é proibido para os psicólogos influenciarem o sujeito. E aí eu acho que eu vou concordar com você pela primeira vez aqui na nossa conversa. Porque assim, é proibido influenciar, dizer você não deve ser homossexual, e é proibido dizer aceite a sua homossexualidade. Mas o Conselho Regional do Paraná acusou a doutora Marisa Lobo de não fazer isso, não induzir o indivíduo a aceitar. Então, você está falando, então o Conselho está errado. E tem a terapia afirmativa do Clécio Borges, que é aceita pelo Conselho, ele dá entrevista, o Dr. Clécio Borges, ele tem 2 livros de terapia afirmativa. E com essa abordagem, quando o indivíduo chega lá com sofrimento, ele fala assim, você está sofrendo por homofobia internalizada. E aí ele faz, literalmente, o indivíduo assumir a homossexualidade. Né? E como ele mesmo diz no livro dele, essa terapia afirmativa não está respaldada pela psicologia. Agora, o que é interessante, eu acho importante fazer isso, que no Brasil, só a terapia afirmativa pode ser feita. Nos Estados Unidos, tem a afirmativa e a reparativa. Então, nós queremos trazer para o Brasil essa outra opção. Se pode a afirmativa, como o Dr. Clécio Borges faz, né, tem que poder também a reparativa, porque a ciência tem que estar a serviço da vida, não pode estar a serviço do Conselho. E o outro ponto é quando ela fala assim também. O que é que eles querem, entendeu? Quando ela fala assim, o que é que eles querem? Porque os homossexuais não estão tão preocupados. Complicado quando a senhora fala assim, os psicólogos não podem, os psicólogos não sabem e os psicólogos não querem. Ué, com todo respeito, mas quem sou eu para falar em nome de todos os mestres em saúde pública? Quem sou eu para falar em nome de todos os pesquisadores? E num trabalho da senhora também, a senhora fala o seguinte, os psicólogos, eles trabalham de acordo com a sua visão de homem. Aí a senhora fala todas as abordagens, tem o existencialismo, tem isso, tem aquilo. Aí a senhora fala que o psicólogo, a visão que ele vai ter do fenômeno, né, ou do sofrimento do indivíduo, depende da visão que ele tem. A senhora mostrando o quê? Que há uma pluralidade de entendimentos entre os psicólogos. Aí quando a senhora fala que o psicólogo não pode, não quer e não sabe, a senhora generaliza de um modo que é impróprio. Tem psicólogos que querem, tem psicólogos que podem e tem psicólogos que sabem tratar e trata há 30 anos no Brasil com trabalhos publicados no exterior. Bom, então vou ser obrigado a contar que quando nós recebemos a primeira denúncia sobre o tratamento de homossexuais, nós reconhecemos que não podíamos fazer nada. Por quê? Porque não tínhamos instrumentos do Conselho de Psicologia, que é quem regulamenta o exercício profissional, nós não tínhamos instrumentos adequados para dizer assim, cara, você não pode fazer isso que você está fazendo, porque a regra da profissão é esta. Regra também é uma coisa que muda na história, mas a regra tem, se ela existe ou se ela não existe, né? Então você não pode, nós não podíamos fazer isso. E passamos a discutir nesse Brasil todo, envolvendo muitos psicólogos
psicólogos que atuavam nessa área, que trabalhavam com educação sexual, que trabalhavam com psicoterapias, que trabalhavam em hospitais com transexuais, né? Inclusive a resolução é escrita. As mãos que escreveram essa resolução são mãos de pessoas que trabalhavam diretamente, tinham reconhecimento na profissão, na categoria profissional dessa sua competência. Eles escreveram e entregaram ao Conselho Federal de Psicologia, eu era presidente. Eu pus essa resolução, esse texto, em discussão no Brasil inteiro. Isso está documentado? A gente pode ter acesso, a população pode ter acesso de quem foram esses teóricos que fizeram esses aportes para que a senhora fizesse essa resolução? Claro. Porque isso eu nunca consegui achar. Não está documentado. O que consta até hoje nós contamos na época... que saiu da cabeça da senhora. É o que tem. Aqui, ó, tá vendo? Isso. Não, na verdade eu sei que não saiu da cabeça da senhora. Esse povo faz uma construção que não tem nada. O Grupo Gay da Bahia invoca para si a autoria da resolução. E hoje, só estou dizendo que ele invoca. É verdade, ele invoca, mas é verdade. Eles desencadearam a resolução, porque foram eles que fizeram a primeira denúncia. Exatamente. A primeira denúncia de que em Minas Gerais ia acontecer um congresso religioso que tinha, dentre as suas tarefas, curar gays. E psicólogos envolvidos nessa tarefa. O que não era verdade, não ficou documentado, tanto que não teve processo. Era verdade, porque eu falei com o psicólogo na época e ele disse assim, documentou. Ele só me disse assim, doutora Se não está Ana... documentado, doutora, a gente não pode nem informar para a sociedade. Bom, eu tive um tempinho aqui para os dois, a gente tem mais uma participação, a conversa é muito boa, o debate aqui é muito bom mesmo. Né? Vamos continuar ele, Ana. Então, sabe, eu acho que tem algumas coisas assim que... bom, primeiro que eu quero sempre esclarecer, voltar sempre ao esclarecimento de que a resolução tem essa limitação, esse âmbito, né? Ela está limitada ao seu objeto, e o objeto dela é dizer, a Organização Mundial de Saúde diz que não é doença. Os direitos humanos afirmam a necessidade do respeito à diversidade, à escolha que as pessoas fazem, Com base nisso, os psicólogos não podem considerar como doença. Por quê? Porque quando você considera como doença, você tira qualquer possibilidade do sujeito dizer, mas eu que escolhi, eu que quero, eu estou bem com isso, eu estou feliz, ou eu não quero, eu vou mudar, porque você disse que é doença. Você extraiu do sujeito a sua propriedade sobre a sua orientação sexual, sobre a sua identidade, sobre a sua vida sexual. Então, a gente, com base em tudo isso, com vistas a uma psicologia, que é uma psicologia que respeita as coisas que são construídas na sociedade, as possibilidades que são construídas na sociedade, a gente tem defendido esse tipo de psicologia. A APA, a primeira instituição internacional que mandou buscar um representante brasileiro indicado pelo Conselho Federal de Psicologia. E foi o psicólogo Paulo Secarelli, trabalhava no Hospital das Clínicas na época com transexuais, foi aos Estados Unidos num debate da APA, Associação Americana de Psicologia, que pega todos os psicólogos dos Estados Unidos, e Canadá, ele foi à Califórnia na época, com a resolução que foi traduzida para o inglês, para debater a questão, apresentar a questão, e nós ganhamos prêmio, fomos elogiados, depois foi traduzida para o francês, depois foi traduzida para o espanhol. Então, assim, há uma vontade mundial, há uma vontade internacional, há uma vontade de muita gente, não é de todos. E a gente respeita os outros que não são os todos. Há uma vontade de que isso avance, por quê? Porque a garantia do respeito à diversidade. Quando eles falam em respeito ao sujeito, eles não estão respeitando o sujeito. Quem está respeitando o sujeito é a resolução, porque ela diz assim, tô aqui para atender seu sofrimento, mas eu não vou oferecer para você cura porque você não está doente. Agora vem aqui que nós vamos lidar com o sofrimento. E se o resultado disso for uma mudança de orientação sexual, tá muito bom, ele vai sair satisfeito, o psicólogo também vai ter garantia. Concordo com a senhora, então eu quero só pontuar aqui pela primeira vez. Eu vou fazer só mais uma pausa e eu vou voltar depois do intervalo com você, tá? Ok. A gente faz mais um intervalo aqui no Diálogo e daqui a pouco a gente volta com essa conversa sobre reorientação sexual. O
Diálogo Brasil está de volta e a gente fala hoje sobre a reorientação sexual. Você falava no finalzinho do bloco, eu te interrompi para justamente chamar o intervalo. Claudemiro, por favor. Eu disse que eu concordo com a doutora Ana Bock, porque ela diz o seguinte, que o indivíduo é recebido no consultório do psicólogo, é tratado as questões que ele leva, e se disso, né, resultar uma mudança de orientação sexual, tudo bem. Agora que eu digo o seguinte, então que essa fala dela, nos termos em que ela falou, e como ela é autora da resolução, ela fizesse então uma emenda lá agora, promovesse isso junto ao conselho, essa fala resolveria todo o problema. Mas a questão que se discute, doença, que se não é doença, olha só, o processo é mais simples. O indivíduo, quando ele percebe que está com insônia, com depressão, querendo se matar, ele vai a um psiquiatra. E aí quando ele chega lá e fala, se ele revela que ele tem essa questão com a homossexualidade, é o psiquiatra, com base na CID-10, da OMS, é que vai diagnosticar ou não a doença. Então, se ele chega no consultório do psicólogo com o encaminhamento do psiquiatra, com o CID de orientação sexual egodistônica e com encaminhamento para terapia cognitiva comportamental, ou seja, não é cura gay. Então ele já vai, ele falou pro doutor, eu não quero ser mais assim. Então o doutor, não é que ele fala assim, então você tem que mudar. Não, o doutor fala, se você não quer ser assim, então você é portador desse CID aqui. Então não é o psicólogo que rotula de doença ou não doença. Não é o psicólogo que vai dizer, olha, você não está doente. Como se ele está acabando de vir de um médico que disse que ele tem CID. Como é que o psicólogo vai entrar em conflito com o psiquiatra? Cada um no seu quadrado. Então o indivíduo chega ao consultório já diagnosticado cientificamente. E aí vai caber o quê? Ao psicólogo não discutir se é doença ou se não é. Porque senão, olha que conflito, que confusão. O indivíduo já está em conflito, foi um psiquiatra, recebeu um CID, e aí para o leigo, para o indivíduo, ele acha, bom, se eu tenho um CID, eu tenho uma doença. Né? E aí ele vai ao consultório. Aí o psicólogo, ao invés de tratá-lo dentro da terapia cognitiva comportamental, por exemplo, vai desconstruir a opinião do paciente e do médico. Isso é criminoso até. Isso é criminoso se o indivíduo chega ao consultório do psicólogo, com o encaminhamento do psiquiatra, com um diagnóstico de orientação sexual egodistônica, e o psicólogo dizer que, não, você não está doente, ou seja, isso é um atentado contra a saúde pública, porque o profissional competente para dizer o que é doença ou não é doença é o médico, e só ele. Então por que os psicólogos ficam nesse debate, é doença ou não é doença? Chama a medicina. Né? Chama a medicina. Eu preciso dizer para ele que, primeiro, que os psicólogos não são serventes de médico. A gente não é porque o médico disse alguma coisa que a gente acredita. Segundo, que quando alguém chega com um diagnóstico que o médico deu, primeiro que a gente discute com o médico, a gente quer saber melhor o que é o problema, etc. Terceiro, que quando a pessoa chega com um diagnóstico de doença, nós não dizemos que vamos tratar, nós dizemos que vamos lidar com o sofrimento dele. Então vamos lá, vamos trabalhar com o seu sofrimento, o que é, por que você está querendo, por que apareceu agora essa ideia de que você não quer mais essa orientação sexual, tua vida sexual, como é que tá, como é que não tá. Não é um tratamento. Entendeu? Isso que não pode ser trabalhado, porque senão significa doença. E isso significa ampliar a homofobia social que existe nessa sociedade, se nós começarmos a achar que homossexualidade é doença. Então, é isso. Nós trabalhamos na linha dos direitos humanos. Doutora, orientação sexual egodistônica. É isso que é doença. Ela não fala se é doença. Que os médicos acham. Perfeito. Ó, que o médico acha. É bom ficar registrado. Nós temos mais uma participação. Agora da Eliana Emetério, que é vice-presidente da Associação Brasileira de LGBT. Veja aí. Orientação sexual não é doença. Doença é o fundamentalismo, as práticas discriminatórias que essa população dita heteronormativa possui. Quero chamar a atenção também para a laicidade do Estado mais uma vez. Não podemos permitir que essas igrejas fundamentalistas, em nome de um Deus e de uma teologia de prosperidade que oferece dinheiro e bens materiais em troca da fé, continuem com esse projeto. Deus é fé e força, seja o segmento religioso que for. A Eliana fala bastante aí sobre religião. Você disse que queria comentar, não é? Olha só,
ampliou indevidamente o debate. O debate não tem nada a ver com religião. Então, por isso que vai causando polêmica. Porque a gente está falando de uma classificação internacional de doença, CID-10, o que a OMS diz. Então, observe, eu acho interessante, tem muitos psicólogos que não podem dizer que a homossexualidade é doença. Por quê? Porque não está na CID-10, homossexualidade. Mas diz que a homofobia é doença e não está lá também. Agora, Claudemiro, um traço, né, dos psicólogos que entraram na ação é que eles são religiosos. Mas só que, por exemplo, a gente está fazendo esse programa com você aqui e eu não julgo a sua forma de agir com a gente com base na sua religião. Você é um repórter. Então, parto do princípio que a sua religião é irrelevante. Eu concordo com você, mas você está falando que esse debate religioso não tem fundamento, que a gente está ampliando demais. Mas é um dos pontos do debate. Isso que eu estou justificando aqui com você. Não, para a mídia tem que reportar. Porque indivíduos como esse, eles é que fazem essa ampliação indevida. Por exemplo, ele não discutiu orientação sexual egodistônica. Discutiu? Ele não sabe nem o que é isso. Porque, como eu estou dizendo, e estou falando em rede nacional, não existe um especialista no Brasil nesse tema. Nenhum médico nunca fez uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado com base na CID-10, código F661. Tem todo tipo de transtorno estudado, anorexia, até transtornos que nem existem, que eles vão inventando, pode se estudar. Por que ninguém nunca estudou esse? Porque é um lobby internacional, né? Que, inclusive, manter essa resolução, e tem uma fala muito interessante, porque o autor da resolução é o pessoal do grupo gay da Bahia. E eles, na época, em 85... Não é. Em 85, bom, pelo menos é o que ele fala. Eles não são psicólogos, gente. Eu só posso falar que é o que ele fala. O Motti é historiador. Ok. Ele não é psicólogo. Os autores são outros. Só que é o seguinte... gente que trabalha em psicologia. Primeiro que o grupo que fez a resolução, o texto, é um grupo de São Paulo. Mas não está documentado, doutora. Então fica a minha palavra contra a sua. Tem que documentar se foi discutido no Brasil inteiro. Porque é um ato administrativo. O ato administrativo, ele tem que ter a motivação. Tem que dizer com base em quê? Nossa. Quem foi que foi ouvido? Eu, por exemplo, fui denunciado por psicólogos e assistente social aqui, da CEDEST, e aí eles colocaram na denúncia assim, segundo o movimento LGBT do DF, o Claudemiro pratica isso. Conforme conversa com o movimento social, e eu perguntei, quem foi que fez a acusação? Porque isso aí, inclusive, é denunciação caluniosa, dá até 8 anos de cadeia. Sim, mas não a autoria da resolução. Não estou falando isso, estou dizendo o caso. Então, o que acontece? Os conselhos de psicologia, eles recebem o movimento LGBT, mas ele não nos recebe, porque, por exemplo, eu mandei essa pergunta aqui, são um conjunto de perguntas sobre a resolução, porque olha só essa resolução, a doutora fala muito assim, homossexualidade não é doença, homossexualidade não é doença. Na própria resolução é utilizado o termo homossexualidade, no singular, e num outro artigo, homossexualidades, no plural. Aí eu perguntei, escuta, o que se entende por homossexualidade e o que se entende por homossexualidades? E fiz outras perguntas, né? Porque, como fala, a resolução diz o seguinte, que o psicólogo não pode patologizar práticas homoeróticas, né? Aí eu perguntei, o que são práticas homoeróticas? Aí o que se entende pelos termos da resolução? E aí a resposta do conselho é o seguinte, né? Que se trata de conclusão e interpretação em abstrato de normas e questões filosófico-científicas extremamente amplas e abstratas. Ou seja, não me responderam. É uma doença para aplicar o seu trabalho psicológico. Mas você está falando de orientação sexual egodistônica, doutora. Não é que gay é doença e que homossexualidade é doença. É isso que eu também quero. Isso é um outro estratagema, que é desviar o objeto. O objeto você que está insistindo no objeto. A orientação sexual egodistônica. Ela é doença. E é disso que se trata. Um ponto central. É possível reverter a orientação sexual de uma pessoa, Claudemiro? Totalmente. Porque está documentado. Não, aí, doutora, como pesquisador, entendeu? Eu me baseio em pesquisas. Então, por exemplo, o Dr. Spitzer, que foi ele um dos psiquiatras que cooperaram para tirar o homossexualismo, que era homossexualismo, não foi que tirou a homossexualidade, tirou a palavra homossexualismo do rol de doenças, mas falou o seguinte, não, mas tem indivíduos que não estão felizes. Então, para esses indivíduos, nós vamos criar o F66.1. Então, apazigou a coisa, né? E aí, o que acontece? O Spitzer, que deu ok para isso, tal, ele foi fazer um estudo, e aí ele viu da eficácia, né, chega a 66%. Então, olha só, o tratamento do câncer. Muita gente morre meses fazendo quimioterapia. Muita gente morre em decorrência da quimioterapia. E o que nós vamos fazer? Proibir a quimioterapia? Porque é isso que o conselho faz. E outra coisa, o conselho só pega as pesquisas que disseram que não funciona. Então tem que ser feito, a pesquisa que foi feita na eficácia da reorientação também foi longitudinal, foi mais de 30 anos acompanhando os indivíduos. Esse que a doutora se refere foi feito baseado em pesquisas, são pesquisas acerca de outras pesquisas. Esse estudo longitudinal da Wharton, não, foi baseado nos indivíduos. E quando a senhora perguntou o que eu quero, né? Eu faço parte de um grupo, eu tenho mais de 700 homossexuais egodistônicos,
tá? Que procuram, né, me procuram, porque sabem que eu trabalho com essa temática, né, e a gente está encaminhando isso agora para o judiciário, né, porque eles vão se matar, e muitos deles estão se matando. Tem pessoas na minha família que se matou. Tá? Então, e também eu tenho vários amigos, é só entrar na mídia, a mídia vem fazendo, é ex-travesti. Olha só, um cara era completamente travesti, né? Como o Joy de Miranda, saudoso, que Deus o tenha, né? Faleceu ano passado. Ele era travesti, era globeleza, o corpo dele, enfim. E aí ele muda completamente, se casa com uma mulher belíssima, né? Tem uma família maravilhosa e eu vou dizer pra ele, quem sou eu pra dizer que alguém não mudou? Você trabalharia para reverter um heterossexual à homossexualidade? Se eu fosse um psicólogo... Se você for procurado, eu sou heterossexual, vou lhe procurar. E eu quero virar uma homossexual. Você me trataria? Porque não se trata disso, doutora. Porque eu tenho que tratar o que a OMS diz que é tratável. E o que acontece? Sabe por que isso ainda não foi feito? E é curioso e interessante que a senhora fala. Que olha só, ela diz isso, né? Os héteros não procuram tratamento para virar homo. E o homo procura para virar hétero. Então há algo de ruim, intrinsecamente, à homossexualidade. Eu perguntei para o Claudemiro, eu pergunto para a senhora agora. Religiosa. Eu pergunto para a senhora agora, eu sou cientista, doutora, eu não citei nenhum versículo bíblico. Eu acho que isso Mas eu tenho certeza que você tem preceito bíblico. Não, a senhora tem certeza, tá vendo? Ela tem certeza do que eu tenho. Porque você usa a palavra reverter. Eu tenho certeza que a senhora, eu tenho certeza que a senhora foi cooptada pelo Grupo Gay da Bahia para fazer essa resolução. Como você me menospreza, cara. Eu te respeitei aqui, você tá me menosprezando. Tem certeza que eu sou religioso. Eu perguntei para o Claudemiro, eu perguntei para você, faço a mesma